Meu nome é Rui Rodrigues Doria Filho, sou joseense, apesar de não ter nascido em São José dos Campos, porque somente nasci em São Paulo e já voltei para a nossa cidade de São José dos Campos. Tenho 50 anos e desenvolvi grande parte da minha vida e da minha atividade profissional aqui em São José dos Campos. Fiz meus estudos no Instituto de Educação Coronel João Cursino, curso primário. Fiz o ginásio no Colégio Arquidiocesano, em São Paulo, e o curso científico no Colégio Bandeirantes. Fiz o curso de Direito na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, de 1965 a 1969. Após a minha formatura, tive um escritório de advocacia durante 3 anos e, após isto, me estabeleci em trades como acionista na Vila Nova, comércio de veículos, distribuidor Ford, na qual estou até hoje em São José dos Campos. Participei também como diretor, conselheiro e presidente do Tênis Clube São José dos Campos durante vários anos, atividade da qual hoje eu me orgulho muito, pois tive uma participação bastante intensa, principalmente no período que eu fui presidente, de 1977 a 1981, quando conseguimos 2 títulos de campeão paulista, um título de campeão brasileiro e um título de vice-campeão sul-americano na modalidade principal de basquete masculino. Minha família já é uma família que poderíamos dizer tradicional em São José dos Campos, pois o meu pai veio para a cidade por volta de 1925, 1926, para um tratamento de saúde, pois na época São José dos Campos já se destacava como uma estância climática para tratamento de doenças pulmonares. Como médico, estabeleceu-se em São José dos Campos, dedicando todo o seu esforço e toda a sua inteligência ao estudo da tuberculose, e da qual, sem dúvida nenhuma, foi talvez um dos maiores fisiologistas, não só aqui do Brasil, mas de outros países, no qual ele prestou assistência e fez várias conferências e vários estudos. Minha mãe veio para cá um pouco depois desse período, mas também veio doente. E veio para o sanatório que o meu pai tinha na época, que era o Sanatório Rui Doria, na Rua Vilaça, na esquina com a Rua Francisco Paes, onde é hoje o edifício Rui Doria. Esse sanatório, na época, era um dos mais bem equipados, não só do Brasil, mas inclusive de outros países, aí, de vários países, e para cá vieram muitas pessoas para se tratar aqui em São José dos Campos. E entre essas pessoas destacam-se pessoas que foram famosas, artistas, e das quais, apesar de eu não me lembrar pessoalmente disso, eu sei através de fotografias ou de escritos que foram deixados pelos próprios doentes que passaram pelo sanatório. Além da atividade que ele desenvolveu de 1926 até 1961, quando ele encerrou a sua carreira médica, ele também participou ativamente da política local, tendo sido vereador e prefeito, vereador várias vezes, prefeito somente uma, sendo presidente da Câmara e tendo sido, pelo menos uma vez, que eu tenho certeza, o vereador mais votado em São José dos Campos. Foi várias vezes candidato a deputado estadual e deputado federal, empreitada na que não teve o sucesso esperado, pois os próprios eleitores, segundo dizem os mais antigos em São José dos Campos, evitavam de votar nele para que ele não saísse de São José dos Campos, e não deixasse os seus amigos ou os seus doentes sem o amparo que eles queriam. Isso provavelmente já é um folclore hoje político, mas, de qualquer maneira, foi um político atuante
que batalhou por um ideal de honestidade e sempre foi fiel aos seus princípios, pois ele sempre foi um udenista da antiga União Democrática Nacional, desde a sua fundação, tendo sido fundador da União Democrática Nacional e o partido que ele pertenceu a vida toda e pelo qual ele batalhou. E esse partido, na época, representava os ideais, que eram os ideais que norteavam a sua vida. Bom, no meu tempo de garoto, quando nós mudamos para a Praça Afonso Pena, não existia o Jardim da Afonso Pena. Existia o Grupo Olímpico Catão, o Instituto João Cursino, que na época já era escola normal, que o pessoal chamava, e existia uma pensão, chamava Pensão Campos, do outro lado da rua. E aí nessa praça é onde se armava circo, e esse jardim foi construído, acho que muitos anos depois, acredito por volta de 1950, alguma coisa assim, e acredito que foi na gestão do Dr. Orlando Campos, numa fase que ele foi prefeito, e o projeto, praticamente a execução desse jardim, foi do Gregório Gurevitch, e tanto que esse jardim, durante um certo tempo, todo mundo chamava, era o Jardim do Gregório. Mas São José era uma cidade pequena, que você não poderia imaginar que São José se transformaria no que é hoje. É uma cidade muito simples, com algumas ruas somente calçadas. E o atrativo da cidade era o cinema, eventualmente alguns circos que passavam pela cidade. E eu me lembro que o cinema você ir ao cinema era um ato mais formal. Algumas sessões no Para Todos, principalmente as sessões à noite, você era obrigado a ir de paletó no cinema. E o pessoal da cidade ia ao cinema e depois faziam o famoso footing na Rua 15, que é conhecido de muita gente, e a Rua 15 ficava lotado, os homens ficavam nas duas calçadas e as mulheres ficavam andando pelo meio da rua. Então isso era um fato. Existia uma época, uma norma da prefeitura, uma portaria, sei lá, que fechava a Rua 15 aos sábados à noite e domingo à noite, para que não tivesse circulação de carro, nem que vamos dizer, a população pudesse usufruir melhor da rua. Talvez essa ideia tão antiga seja alguma coisa que possa ser posta em prática no momento, né, transformar definitivamente o centro da cidade num calçadão e que a população pudesse usufruir melhor o seu centro da cidade. De segurança, São José era uma cidade muito tranquila, porque os forasteiros que vinham para São José dos Campos, a grande maioria eram de pessoas que vinham para se tratar. Então não tinha essa migração que existe, como houve no passado em São José, na época de 70, 75, que São José era um Eldorado e todo mundo vinha para cá. Em função disso, o próprio assalto ou qualquer tipo de crime era uma coisa assim raríssima de acontecer. Eu não me lembro de ter assim ser rotineiro o assalto, ou ter um crime, ou alguém roubar um carro, mesmo porque em São José dos Campos existiam muito poucos automóveis e não existiam nem estrada. Você ir daqui para São Paulo pela Estrada Velha, você levava 3h30, 4 horas, se não chovesse, se não acontecesse nada. Em termos de policiamento, a cadeia era ali no centro da cidade, onde hoje é aquele trecho de rua ali que chama a continuação da Coronel Monteiro, em frente ao Banco Noroeste, onde era a delegacia antigamente. E a delegacia era uma delegacia muito pequena e acho que nem tinha movimento.
quando construiu a delegacia nova na Afonso Pena, todo mundo achava que aquilo ia ser uma obra até exagerada para São José dos Campos. Hoje nós acreditamos que aquilo hoje não comporta nem um terço dos presos que tem no satélite. Já está totalmente inutilizada para a função que ela foi criada. Mas não existia problema de segurança nenhum em São José dos Campos naquela época. Mas eu acredito que não existia exatamente pelo fato de ser uma cidade pequena, com uma população que se conhecia e uma população de renda média que equivalia, uma renda equivalente, que todo mundo tinha mais ou menos o mesmo padrão de vida, mesmo porque as ofertas de lazer eram diferentes do que seriam hoje. Seria como você comparar São José hoje com uma cidade de 40 mil habitantes aí do interior do estado de São Paulo. Ela não tem os problemas que São José dos Campos enfrenta hoje, em função exatamente disso que eu estou falando. Do tamanho, da convivência das pessoas e do tipo de vida que levam as pessoas. Ainda hoje existem algumas pessoas que têm o interesse de saber como é que era o relacionamento das pessoas em São José com os doentes que vinham para se tratar. Eu acho que até nisso talvez São José tenha inovado, pois não havia uma segregação entre os doentes e a população saudável de São José dos Campos, mesmo porque os próprios doentes saíam dos sanatórios ou das pensões e frequentavam cinemas, restaurantes e bailes. Então esse convívio era um convívio normal. Eu me lembro que no tempo de criança, na minha casa, na época não existia ainda geladeira, e a comida vinha numa marmita do sanatório, e alguém do sanatório, eu não me lembro exatamente o nome da pessoa, mas eu me lembro que era uma japonesa que trabalhava lá, e ela trazia o gelo do sanatório. Então, nós fomos educados num regime de compreender que aquela doença não era transmissível daquela maneira, tanto que nós nos alimentávamos da própria comida que era servida aos doentes no sanatório. Por outro lado, os doentes do sanatório do meu pai, eles promoviam festas de São João, promoviam bailes de aniversário, chegaram até a ter time de futebol, e existe aí fotografias que mostram os participantes desse, que alguns ainda estão vivos aqui em São José dos Campos, como o professor Altino Bondezan, o Dr. Mazuco, por exemplo. Então esse convívio, ninguém pensava na época, principalmente sendo criança, que esse tipo de convívio podia transmitir essa doença. Eu acredito que nós convivemos perfeitamente bem com esse tipo de coisa, sem ter passado por problema nenhum em relação a isso, e nem ter ficado com receio de algum dia ficar doente por causa dessa convivência. O sanatório, apesar de ser uma empresa, na realidade ele nunca funcionou realmente como uma empresa, ou como uma empresa que visasse unicamente lucros. O sanatório cumpriu a sua obrigação social de atender todos os tipos de pessoas, desde as mais carentes até as que tinham condições de efetuar o pagamento das diárias. Eu não me lembro quanto era a diária, mas eu acho que 3 tipos de pessoas, basicamente, que eram as que ocupavam os leitos do sanatório. Eram as pessoas carentes, que ocupavam a maioria dos leitos e que não pagavam absolutamente nada. Os conveniados da LBA, essa mesma LBA que está no jornal aí até hoje, que pagava um leito para doentes tuberculosos, e os particulares, que eram muito poucos. Na realidade, aquilo funcionou até 1961, com algum sacrifício, inclusive, da parte do meu pai, que era o proprietário do sanatório, mas sempre cumprindo a obrigação maior
que era lutar contra a tuberculose, que foi realmente a missão maior que ele teve aqui em São José dos Campos. A abertura da rodovia Presidente Dutra e com a construção do CTA, é que realmente São José saiu daquele estágio de cidade sem futuro e passou a atrair grandes investimentos, e aí onde vieram as maiores empresas que existem até hoje aí, as multinacionais. Mas convém lembrar que antes da Dutra, antes disso, já existiam empresas aqui de São José dos Campos e que se estabeleceram aqui em São José dos Campos. Como é o caso da Tecelagem Paraíba, a atualmente Rode, que na época chamava Rodosar, a Cerâmica Vaz, a Cerâmica Bonádio, que foram, acredito, as primeiras empresas industriais que geraram um número de empregos maior do que as pequenas empresas que tinham em São José dos Campos. Acredito que foram essas a que realmente iniciaram o processo de industrialização em São José dos Campos. E talvez tenham sido as que mais trouxeram benefícios para a cidade, porque chegaram numa época que não existia mão de obra especializada nenhuma, e essas próprias indústrias tiveram que treinar a população de São José dos Campos. As outras indústrias, quando chegaram, já chegaram com um estágio mais avançado, com escola, já numa outra fase de progresso mais acelerado. Mas eu acredito que as indústrias pioneiras foram realmente essas que eu falei, e São José deve seguramente muito a elas. Na minha época de estudo, eu passei praticamente fora de São José dos Campos, ginásio científico, mas durante 2 anos eu estudei aqui em São José, no João Cursino, e me lembro de alguns professores que na época eram professores muito disciplinadores, como o professor Simão Schuster, que está aí até hoje, que é um grande amigo nosso, o professor Everardo Passos, que foi um outro professor também muito exigente, mas eram bons professores e era uma escola assim muito boa. O professor Hélio Bevilacqua, que foi o primeiro professor de inglês que eu tive aqui em São José, que era uma pessoa assim da maior simpatia e um excelente professor, mas não era um disciplinador como era o professor Everardo Passos. Ele era um professor mais liberal. Talvez a gente tenha algumas lembranças mais agradáveis desse tipo de professor do que de um outro tipo de um professor mais exigente. Mas nessa época, não sei precisar o ano exatamente, mas a Faculdade de Direito funcionava no prédio de onde é o Instituto João Cursino hoje. E eu me lembro que os alunos da Faculdade de Direito deixavam cartas e bilhetes embaixo da carteira para quem estudava de dia, que lesse e respondesse, se fosse o caso. E, coincidentemente, depois eu saí do científico, voltei a São Paulo e acabei cursando a Faculdade de Direito aqui em São José dos Campos, de 1965 até 1969. Foi uma época, assim, muito boa. E foi a época que eu também me casei em 1966 e estudamos juntos, eu e a minha esposa estudamos juntos esse período na faculdade. Me lembro de um fato até pitoresco e muito engraçado, pelo inusitado do fato em si na época. Os alunos do ITA construíram, acho que deve ter sido por volta de 1960 ou 61, na época do Sputnik, deve ser por aí, construíram um foguete e montaram o foguete atrás da Igreja da Matriz, ali na Orla do Banhado, e convocaram a população toda para ir ver o lançamento desse foguete, e era tudo uma montagem, uma brincadeira dos alunos do ITA, e a população inteira de São José foi assistir o lançamento do foguete construído aqui em São José dos Campos. Era um negócio assim interessante para a época, né? As atividades que eu desenvolvi, sejam elas atividades empresariais ou mesmo atividades em relação ao esporte amador, na minha participação como presidente do tênis clube, sempre existiu um envolvimento político e sempre, em todas as decisões que você toma,
seja ela na sua vida diária, seja no seu negócio, na sua empresa, no seu clube, você tem sempre o componente político e para isso você precisa saber como se desenvolve a política, principalmente a política dentro da sua cidade. Então eu convivi com a política, conheci os políticos de São José dos Campos, mas até esse ano eu não tive uma participação, uma participação no sentido de ser candidato, apesar de que nas outras eleições eu participei ativamente, apoiando um candidato ou outro, mas somente nessa vez realmente é que surgiu a oportunidade em que eu pude realmente participar como candidato a vice-prefeito na chapa do Dr. Coimbra. E a minha atividade empresarial somente agora me permitiu uma dedicação maior à atividade política em função do tempo que meus negócios exigiam ou exigiam a minha presença constante. Quanto a essa participação minha, eu me sinto plenamente satisfeito. Foi uma experiência muito boa. Eu conheci melhor a cidade de São José dos Campos. Na década de 50, já que estamos falando em política, meu pai foi candidato a deputado e ele comprou um caminhão e construiu uma casa de madeira em cima do caminhão para fazer campanha. E os caminhões naquela época, mesmo a aparelhagem de som, não eram o que seria hoje. E o caminhão tinha alto-falante e tinha uma vitrola de corda. Então, tinha um disco gravado com a mensagem do candidato e quem controlava dava a corda e aquilo tocava repetidamente. Só que o candidato, meu pai, como tinha muitos amigos, e ele sempre, tudo que ele fazia ou para os seus amigos ou com os seus amigos, ele convocou os seus amigos para que viesse trabalhar na campanha dele a deputado e colocou o caminhão à disposição deles. Entre esse pessoal que estava, eu me lembro assim, que eram Jaime Davi, Pedrinho Davi, Fausto Pinotti, que são pessoas até hoje bastante conhecidas em São José dos Campos, e eles pegaram esse caminhão e foram fazer campanha no litoral, em Caraguatatuba. E ficaram lá alguns meses em Caraguatatuba fazendo campanha, e eu acho que a eleição não teve um resultado satisfatório, porque o eleitorado de Caraguatatuba era muito pequeno. Mas, de qualquer maneira, se a campanha não foi vitoriosa, os amigos que foram trabalhar pela candidatura do meu pai se divertiram bastante no período que passaram em Caraguatatuba. Nós que já estamos aqui em São José dos Campos já há muitos anos, nós gostaríamos realmente que a nossa cidade se transformasse no futuro numa cidade mais humana e numa cidade que atendesse melhor a sua população carente e que realmente São José se desenvolvesse voltada basicamente para o atendimento da sua população e não que se transforme numa cidade super industrializada ou num altíssimo polo de desenvolvimento de tecnologia e que isso não traga retorno nenhum para a cidade. O que eu espero realmente para São José dos Campos é que ela se desenvolva e que isso traga benefícios reais para a população de São José dos Campos.